Oi gente, tudo bem? Aqui é a Izzy para mais um vídeo. Ansiosos para estudarem comigo? Então hoje é quarta-feira, dia 4 de novembro. Pausa neste momento para dizer que se hoje é dia 4, dia 6 é meu aniversário, ou seja, sexta-feira. E a relevância desse assunto é porque eu quero muito parabéns, tá? Nos comentários desse vídeo. O objetivo do dia é colocar algumas coisinhas em dias que estão atrasadas, inclusive um trabalho que eu preciso entregar. É até sexta-feira, mas vamos fazer logo porque a chance de eu esquecer é muito grande. Mas eu acabei de anotar aqui no planner o que eu tenho pra fazer hoje, né? O que eu coloquei de compromissos pra hoje. E agora são 2h30 da tarde. Estou começando um pouco tarde, mas de manhã eu acabei enrolada resolvendo outras coisinhas. Mas vamos lá, o que eu tenho pra hoje? Eu tenho que fazer o trabalho de urgência e emergência, que é o que eu acabei de abrir aqui no computador e vou mostrar pra vocês. Eu tenho aula de cirurgia de cabeça e pescoço às 6 da tarde, aula de urologia às 8. E eu coloquei como meta estudar um assunto de pediatria, porque amanhã eu tenho um ambulatório de pediatria. E um assunto de urologia, porque é uma matéria, gente, que eu tô com um rancinho esse semestre. Tô tendo muita dificuldade de estudar, porque quando eu não gosto da matéria eu fico muito desmotivada pra estudar. Mas eu tenho que me forçar realmente a estudar. O primeiro item que eu coloquei, então, é o trabalho de urgência e emergência. O tema do trabalho é insuficiência renal aguda. Vou mostrar pra vocês aqui o que é o trabalho. O professor mandou o caso clínico, né, contando a história do paciente. E em vermelho estão as perguntas, que é o que a gente tem que responder. Então, são perguntas bem direcionadas, ó, por exemplo, você encontra motivos, né, para considerar esse caso grave, aí os procedimentos, diagnósticos. Então, são perguntas bem direcionadas, o que é muito legal pra gente estudar. E é isso que eu vou fazer nesse primeiro momento. Trabalhinho finalizado, gente. Eu gosto muito quando os professores mandam trabalhos assim. Acaba sendo tipo um estudo dirigido, sabe? As questões te guiam no estudo. Você fica mais atento ao que você precisa saber de cada conteúdo. Eu acho isso muito bom. E aí, como são várias perguntas, algumas não só dentro daquilo que ele deu, ou às vezes daquilo que tá no material de apoio, né, que o professor recomenda, algum livro, alguma coisa, a gente vai em busca de artigo científico, vai ler alguma notícia, alguma coisa. Então sempre acrescenta bastante. Para fazer esse trabalho, por exemplo, eu usei o Tratado de Insuficiência Renal Aguda da Sociedade Brasileira de Nefrologia, usei alguns artigos sobre o uso de furosemida na insuficiência renal aguda e usei uma outra diretriz, se eu não me engano, da USP, que abordava bastante sobre as causas e o mecanismo e o que a gente precisa ficar atento no tratamento de acordo com a causa desse problema renal, né? Vencemos a primeira etapa do dia, como agora ainda são 20 para as 4, eu ainda tenho 2 horas e 20 minutos até a minha aula, a primeira aula, né? Eu vou começar a estudar. Então, como eu falei pra vocês, eu coloquei pediatria e otorrino. Amanhã eu tenho um ambulatório de pediatria. E no ambulatório a gente atende diversas queixas, mas em geral é puericultura, que é acompanhar o crescimento, a evolução e o desenvolvimento das crianças. Então eu acho que é isso que eu vou pegar aí, tipo, os parâmetros que a gente mais tem que se preocupar, que é peso, altura, né, pra ver se a criança tá na linha do gráfico. Então eu acho que eu vou pegar esse pedacinho pra estudar. E também dar uma olhada na questão do calendário vacinal, porque é uma coisa que as professoras sempre perguntam e é bem decoreba mesmo. Então você precisa ficar sempre relendo pra você lembrar quais são as vacinas que tomam ao nascer e principalmente as contraindicações das vacinas, o que você precisa ficar atento. Por exemplo, a vacina da febre amarela, que é aos 9 meses, ela é feita usando uma proteína no ovo, né? Então, antes da criança tomar, você precisa fazer o teste de alergia ao ovo. Então, você começa dando 1/4 do ovo pra criança, metade do ovo, um ovo inteiro. Se ela não apresentar nenhum tipo de alergia, aí você pode vacinar de febre amarela. E sempre depois do ambulatório, a gente tem uma coisa que as professoras chamam de sabatina da pediatria. A gente vai pra uma salinha e, como o grupo de ambulatório é pequeno, né? Tipo, são 7, 8 pessoas no máximo, a gente tá conseguindo fazer isso ainda aqui na pandemia, né? O ambulatório, ele é grande, tem um auditório grande, fica todo mundo separadinho e pra gente fazer a sabatina. A sabatina é quando elas pegam pra fazer a chamada, né, de quem tá presente, e cada pessoa que ela vai passando o nome, as professoras, são 2, elas fazem uma pergunta. Pode ser uma pergunta de qualquer assunto de pediatria, mas normalmente elas perguntam assuntos de puericultura, que é o que a gente mais precisa saber. Por exemplo, se eu me formei e for trabalhar no posto de saúde, vai chegar criança pra mim desde pequenininha pra eu acompanhar, né, se tá ganhando peso, se tá crescendo, se ela tá se desenvolvendo, né, os marcos do desenvolvimento, se tá sentando na idade certa, se tá andando na idade certa, se tá falando, se tá brincando, se tem contato visual. Então tudo isso a gente precisa ver. Eu vou usar como material base, nesse primeiro momento do meu estudo de pediatria, algum documento da Sociedade Brasileira de PET. Eu já fiz parte da liga por um semestre, se eu não me engano,
Então, o site da Sociedade Brasileira de PED tem muita coisa legal, tem muitos artigos legais. Eu recebo por e-mail também, porque como eu fazia parte da liga, a gente era meio que recebia como cadastro, né? Então tem muito artigo legal. Eu vou procurar algum tipo de diretriz, alguma coisa, porque é bem atualizado. Achei o documento que eu vou utilizar, gente. Eu achei esse documento muito legal, que é meio que um compilado sobre pediatria ambulatorial. E entre os temas, né, colocados, existem aqui 2 capítulos sobre puericultura, né, que é o que eu falei pra vocês que eu vou usar. E também tem assuntos de pronto-socorro e tudo mais, mas eu vou focar na puericultura. Documento de pediatria lido. Eu achei muito interessante, gente, esse documento que eles fizeram realmente. Ele é bem prático e ele divide por idade, por exemplo, para escolar de 3 a 5 anos, o que a gente precisa observar, né, tipo, sinais de alarme, que a gente precisa ficar atento. Então eu achei bem prático, ele é bem direto, sabe, em tópicos. Eu adoro quando o material é em tópicos e evita aqueles textões gigantescos. Eu dei uma paradinha para lanchar também, e aí agora eu vou esperar o horário da minha aula, que é em exatamente 8 minutos. A aula de cirurgia de cabeça e pescoço. O professor ainda não passou qual é o tema da aula, mas depois da aula eu conto pra vocês o que foi. Estamos no dia seguinte, hoje é quinta-feira, agora são quase 1h da tarde, eu estou indo para um ambulatório de PET que eu falei pra vocês que eu tenho hoje. E o que aconteceu ontem, gente? A aula que começa às 8 horas da noite me deixa acabada, porque sempre acaba tipo 9, 9h30, e aí eu fico morta de cansada, eu só tomo um banho e capoto. Eu tô indo agora pro ambulatório de PED, lá a gente atende 1 ou 2 pacientes por duplas ou trios, depende da quantidade de pacientes que a gente tiver ao todo. E depois a gente tem a famosa sabatina que eu expliquei pra vocês. Então eu devo chegar em casa, sei lá, umas 4, 4h30 por aí. E eu tenho 6 horas de psicólogo e nesse intervalo entre eu chegar e o horário do psicólogo, eu vou estudar alguma coisa. Já cheguei do ambulatório, gente, foi muito, mas muito fofo. O ambulatório de pediatria é muito fofo, né? Só que nas outras vezes que o meu grupo tinha ido, eu só tinha atendido crianças maiores. Uma criança de 4 anos, outra de 6. E dessa vez, gente, eu e a minha dupla, que era a Jéssica, a gente atendeu uma bebezinha de 2 meses. Eu juro pra vocês, eu tenho que me controlar muito pra não levar essas crianças pra casa. E era uma consulta normal, né, de puericultura, então a gente mediu, pesou, mediu a cabecinha, o tórax, o abdômen, viu se estava tudo bem, se estava ganhando peso, fez o cálculo do ganho de peso, né. Ela era uma bebê que ela não mamava no peito, porque a mãe, ela só conseguiu amamentar durante 1 mês, depois ela não teve mais leite, então ela estava também tomando fórmula, então a gente tem que fazer os cálculos de fórmula. Então, assim, foi muito fofo, foi muito bonitinho. Foi interessante também porque era uma bebê que ela teve que nascer de parto cesárea, porque a mãe dela tinha um problema no coração, ela tinha uma cardiopatia reumática. A mãe dela teve febre reumática na infância, e aí por conta desse problema no coração, né, era contraindicado ela ter um parto normal, passar pelo estresse, a carga que teria no coração pra ter um parto normal, então foi indicada a cesárea. Foi muito interessante, porque não só o caso da bebê, né, mas tem a mãe junto com uma cardiopatia reumática, que é um assunto muito interessante. Agora eu estou aqui escolhendo o assunto que eu vou estudar. Hoje eu não tenho nenhuma aula, então eu estou aqui pensando. Pelo meu cronograma, quinta-feira é dia de estudar pediatria mesmo, cirurgia geral e nefro. Então eu acho que eu vou escolher algum assunto de cirurgia geral, né, porque eu sou muito tendenciosa à cirurgia geral, então toda vez que tem a possibilidade de eu estudar cirurgia, eu estudo. E eu preciso, gente, compartilhar uma dica com vocês. Desde que eu entrei na faculdade, eu sempre tive uma dificuldade de me adaptar ao método de estudo, né, pra faculdade, que é diferente. E o que eu mais senti falta foi de material de apoio. No pré-vestibular, a gente tá acostumado, né, com uma gama enorme de plataformas, de cursinho online, de sites com lista de exercícios. No YouTube a gente encontra vários canais que explicam as matérias básicas do ensino médio. Mas quando eu entrei na faculdade, gente, eu procurava e eu praticamente não encontrava nada. E só agora, no 4º ano da faculdade, que eu fui conhecer o Revisamed, gente. Se eu tivesse conhecido isso há 2 anos atrás, a minha vida na faculdade teria sido outra. Mas o Revisamed é uma plataforma com videoaulas, com materiais voltados para medicina. Ele é focado no estudo para residência médica, né? O que eu acho muito bom, porque eu acho esses materiais bem direcionados para aquilo que você realmente precisa saber. Eu ainda não estou estudando focada para residência médica, mas eu continuo aproveitando os materiais e principalmente as videoaulas da mesma forma. Eu estudo as matérias que eu estou tendo aqui no meu 7º período e ainda aquelas que eu quero estudar mais, né? Principalmente os assuntos de cirurgia, igual eu falei para vocês.
Então eu conheci faz pouco mais de um mês a plataforma que eu tô usando. E assim, realmente teria feito uma diferença muito grande se eu tivesse conhecido antes. Mas eu estou correndo atrás do prejuízo e assistindo o maior número de videoaulas que eu posso. Eu tô gostando bastante da metodologia e eu acho muito prático a maneira como eles explicam, focando exatamente naquilo que você precisa saber, sabe? Medicina é um assunto muito grande, tem muita coisa, tem muita especialidade. E às vezes a gente fica assustado achando que a gente precisa saber exatamente tudo, mas a gente sabe que é impossível saber tudo. E as videoaulas eu acho elas muito direcionadas a isso, sabe? Aquilo que você realmente precisa saber de cada assunto que é importante, que vai fazer diferença na sua prática médica. Vou mostrar a plataforma pra vocês entenderem e verem um pouquinho, ó. Ele também tem um curso pra quem vai prestar o Revalida no ano que vem e pra quem vai fazer prova de residência. Eu uso como complemento pros meus estudos, né? Então, quando você entra, eu já fiz meu login, né? Você entra pra ver os cursos que tem disponíveis. Tem aqui dividido por áreas cirúrgicas, áreas da clínica médica. Ali embaixo tem ginecologia, obstetrícia, medicina preventiva e embaixo aqui pediatria. Abrindo a parte de cirurgia geral, vão aparecer todas as aulas que tem. O que eu achei legal também é que, por exemplo, sobre doença diverticular, eles colocam mais de uma videoaula, sabe? E tem também a parte do caderno digital, que é a parte teórica que a gente vai ler, né? Mas, ó, tem uma videoaula de fisiopatologia, sobre a própria inflamação dos divertículos, né? E a hemorragia digestiva, que pode ter como causa doença diverticular. Então, eu acho legal esse link que faz com vários assuntos, e quando cai uma questão, você consegue fazer essa linkagem mental também, né? Tipo, de todos esses assuntos relacionados a esse grande bloco, que são as doenças orificiais, por exemplo. Não sei se vocês estão reparando, mas na capa de cada vídeo tem um professor, né? E estão vendo que embaixo tem exatamente a especialidade? Então, por exemplo, quem tá dando aula de doenças orificiais é uma proctologista, que é a especialidade médica focada em doenças realmente orificiais. Já quem tá dando essa parte de cicatrização de feridas, né, como é o processo de cicatrização, é uma cirurgiã plástica. Então vocês percebem que realmente quem dá a videoaula é uma pessoa super especialista naquele assunto. Eu acho que isso faz muita diferença na qualidade da aula, né? Um especialista, ele sabe abordar aquele assunto com muito mais maestria do que um médico, às vezes, generalista. Além das videoaulas, gente, o Revisamed também tem alguns cursos que são presenciais, como esses 4 aí de cima, e esses que são online. Inclusive, eu já estou aqui ansiosa esperando pelo lançamento desses dois. O do ciclo básico, né, que eu quero muito revisar, e o de semiologia. Eu escolhi como tema para estudar agora abdômen agudo, que é uma coisa que chega muito no pronto-socorro da cirurgia. Então, vou abrir as videoaulas e vou começar a assistir. Gente, esse então foi o Estúdio Vlog de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Deixe um like de vocês aqui embaixo, se inscreva no canal se ainda não forem inscritos e não esqueçam de ativar o sininho de notificação para vocês receberem o aviso toda vez que eu postar vídeo. Se ainda não me segue lá no Instagram, segue agora para acompanhar minha rotina mais de pertinho e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!